Olá! Sejam bem-vindas a mais uma live. Estou muito contente, a live de hoje é muito legal. Sejam bem-vindas todas que estão entrando. Olá, oi Amanda, oi Gi, oi G, Thaís, Mamarazzi, temos Mamarazzi entrando também. Sejam bem-vindas, Cris. Aparece pra mim assim, ó, Cris, Chay e outras 5 pessoas. Aí eu nunca sei quem são as outras 5. Maiara, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Cada vez mais a gente tenta, né? Eu tento aqui trazer assuntos que vão ajudar, de fato, vocês a melhorarem as fotos com os filhos. E hoje é um tema muito legal. Hoje é o tema que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre a técnica mãe presente. Então eu vou falar sobre isso. Na verdade, eu falo a gente porque o Rafael está sempre aqui comigo. Mas eu quero trazer isso porque é uma dor bem forte, né? Aí, inclusive comenta pra mim aí quem gostaria de sair mais nas fotos com os filhos e não sai. Coloca aí pra mim. Quem aqui tá satisfeita com todas as fotos que tem com os filhos? E se tem muitas? Geralmente não é assim, né? Geralmente a gente quase não tem foto com os filhos e as que a gente tem são uma porcaria, para não falar outro nome. A gente sempre tem vontade de aparecer nas fotos, a gente se arrepende por vários motivos, vou até falar alguns aqui mais tarde assim, né, durante a live, mas é uma dor bem latente na gente. Até porque a gente está numa era tecnológica onde a gente só tira um monte de foto com os filhos, tira um monte de foto dos filhos, porque eles são lindos, são fofos, a gente põe roupinhas neles e tal. E aí quando a gente vai aparecer, as pessoas não sabem tirar da gente, ou a gente não está em bons dias, e aí o tempo passa e a gente acaba não saindo nas fotos. Então isso é super sério, na verdade. Eu falei em um tom dando risada, brincando e tal, mas é super sério, porque eles vão crescer e eles não vão estar com a gente nas fotos, a gente não vai estar nas fotos deles. Então a criança tá lá, mas cadê a mãe da criança? Tá sempre o pai da criança, ou o avô, ou a avó, ou a tia, o tio, mas a mãe mesmo nunca tá. Então quero começar a mudar isso em vocês, tá? Ontem, só queria falar uma coisa pra vocês. Ontem foi a primeira vez que eu saí sozinha pra encontrar algumas amigas depois de 10 meses. 10 meses, eu fiquei 10 meses, eu mudei recentemente, faz 9 meses que eu mudei e 10 meses que o Benício nasceu. E eu fiquei 10 meses sem sair com as minhas amigas, sem sair pra nada, assim. E uma porque não teve oportunidade e outra porque a gente só fica, né, na função materna. E aí ontem eu saí e aí pela primeira vez eu tomei vinho depois de 3 anos e 9 meses, porque o Benjamin mamava ainda quando eu engravidei do Benício. Então eu parei de tomar álcool, não sei se vocês tomam socialmente, mas eu parei de tomar álcool faz 3 anos e 9 meses. E aí ontem eu tomei 3 taças de vinho e hoje acordei com uma baita ressaca. Foi muito legal, foi muito bom ter saído. Eu recomendo que vocês tenham momentos de prazer, não só com os filhos e com o marido, mas ou momentos sozinhas onde vocês façam alguma coisa que agrade para vocês mesmas, ou então sair com os amigos mesmo, espairecer. Foi muito legal, foi muito bom. Hoje, assim, eu vi o quanto o álcool faz mal, porque eu fiquei totalmente lesada hoje. Eu só tomei 3 taças, nem foi muito, e eu passei, assim, a manhã bem lesada e tendo que fazer tudo que eu tinha que fazer. Então, acho que eu vou dar uma pausa, continuar pausada aí. Mas, enfim, eu gosto bastante de vinho e talvez uma taça seja suficiente. Gente, então era isso. Queria primeiro dar um recado para vocês fazerem mais coisas por vocês.
Nem que seja uma vez, eu fiquei 3 horas fora, só eu saí às 19 e voltei às 22h30. Então eu fiquei pouquíssimo tempo fora, mas nossa, já ajudou a respirar, sabe? A pensar em outras coisas, a me ver não só como Amanda mãe, mas como Amanda mulher, que também gosta de rir, se divertir, falar besteira. E enfim, eu recomendo bastante, acho que a gente merece isso. De verdade. Então, eu anotei tudo aqui para eu não esquecer e falar de forma sucinta, para não durar 2 horas essa live. Então, não se assuste, não vai durar 2 horas, vai durar bem menos que isso. Mas eu queria começar falando para vocês, então, para quem não conhece, eu sempre falo aqui, quem é nova aqui? Tem alguém que é nova, que nunca me viu, que apareceu essa semana aqui no meu Instagram? Como que tá aí? Porque nas últimas lives que eu fiz tinha bastante gente nova, mas tinha também, óbvio, mamarazes e mães que já estavam me seguindo há um tempo, há um mês. Se você é nova aqui, coloca aí, sou nova aqui. Então, eu sempre falo para quem é nova e também para recapitular aí, que a gente tem 2 tipos de mãe. A gente tem as mães 3x4 e as mães mamarazes. Qual é a diferença da mãe 3x4 e da mãe mamarazzi? A mãe 3x4, rapidamente falando, é uma mãe que geralmente se estressa para tirar foto, porque a criança ou não para quieta, ou não olha para a foto, ou a foto sai tremida porque a criança se mexe muito. É uma mãe que se estressa porque gostaria que a foto ficasse de uma forma e aí a hora que ela olha no celular quando tirou a foto não fica boa. É uma mãe que gostaria muito de aparecer mais nas fotos com os filhos, que gostaria que isso fosse uma coisa mais fluida. Então, eu falo que a mãe 3x4 é isso. E a mãe 3x4 também é a mãe que não segue técnica e método para tirar fotos dos filhos. Sejam bem-vindas as mães novas que estão aqui e bem-vindas a que já acompanhavam e bem-vindas também as alunas, as mamarazes. E aí, o que é a mamarazzi? A mamarazzi é uma mãe que já segue o método, é uma mãe que consegue no dia a dia fazer fotos incríveis dos filhos, então ela não precisa ela pode sim, óbvio, contratar um fotógrafo para datas especiais, mas a gente sabe que a gente não consegue contratar fotógrafo para o dia a dia, então no dia a dia ela consegue ter fotos incríveis dos filhos, com cara de profissional, fotos fluídas que você consegue tirar sem se estressar, consegue fotografar o filho, mesmo aquele filho que se mexe muito. Para quem não sabe, a gente vai ter uma live aqui em breve com uma das mamarazes que tem uma filha autista e ela está extremamente grata porque ela disse que os fotógrafos não têm paciência para tirar fotos da filha dela na cidade que ela mora. Eu acho um absurdo isso, mas nem vou entrar nesse assunto. E agora ela está conseguindo fazer fotos da filha dela. Por quê? Porque ela está seguindo técnica e método. Então, a mamarazzi é uma mãe que não se estressa para tirar fotos, que a cada passeio consegue fazer fotos incríveis dos filhos. E aí, o que acontece? Como que eu desenvolvi a técnica da mãe presente? E a mamarazzi consegue aparecer, esse é um detalhe importante que eu já estava esquecendo de falar. A mamarazzi consegue aparecer nas fotos com os filhos, consegue ter fotos boas com os filhos. E por que isso? Como que surgiu isso? Para quem não sabe, eu passei por um puerpério bem difícil, que não é exceção, muitas mães passam, mas eu, como fotógrafa, quis muito tirar fotos do bem com a câmera. E não foi o que aconteceu, porque eu estava mentalmente, emocionalmente, fisicamente muito desgastada no puerpério do bem. E durante os 40 primeiros dias de vida dele, eu só sofria, porque meu peito empedrou, porque eu não me sentia capaz, enfim, N coisas. E aí, não foi ali que eu desenvolvi a técnica mãe presente, mas foi ali que eu desenvolvi o método olhar materno. Por quê? Porque se eu soubesse, antes de descobrir que o celular era uma potência nas nossas mãos, eu teria saído mais nas fotos com o Benjamin. Eu teria tido fotos minhas com ele. Por quê? Porque eu fiquei esperando para tirar fotos profissionais com a minha câmera, não tirei porque eu tive preguiça de tirar, e aí os dias que eu estava mais animada, eu não estava arrumada, e enfim, N desculpas para tirar foto,
E eu não sabia ainda que era possível tirar foto do celular. E aí foi lá, né, num belo dia que eu fui, tô encurtando a história, mas que eu fui tomar banho, que minha mãe falou, vai tomar banho, meu peito estava empedrado, eu estava chorando muito. Ela falou, não tá sendo bom nem para você e nem pro Benjamin essa amamentação, porque eu me cobrei muito para conseguir amamentar ele. E aí, e aí nessa hora eu falei, poxa, se eu sei fotografar, por que eu não tento fotografar com o meu celular? E aí foi feito. Eu saí do banho e eu falei, eu vou tentar fotografar com o celular, mas eu já tinha perdido o newborn do bem. Newborn, para quem não sabe, é de 7 a 14 dias, porque o bebê fica mais quietinho, dorme mais profundamente, você consegue mexer nele sem ele acordar. Alguns fotógrafos, algumas pessoas fazem até o 20º dia, mas o 20º dia já é bem difícil de tirar as fotos das crianças, porque a criança acorda e aí você já não consegue mais. E bom, foi lá que eu falei, vou sair do banho e vou tentar fazer fotos do Benjamin com o celular. Na minha cabeça, eu já tinha técnica e método, porque era o que eu já usava na fotografia. E aí eu só usei isso tirando com o celular. E aí eu descobri que eu conseguia fazer fotos incríveis com o celular. Depois, claro, fazia as fotos, colocava os meus presets, os filtros, né, o que eu chamo de edição toque de mágica, e aí as fotos ficavam profissionais, que são as fotos que vocês veem aqui no meu Instagram hoje. Todas as fotos que estão no meu Instagram são fotos feitas pelo celular. E eu falei, bom, assim eu consigo ajudar as mães. Se eu consigo fazer isso, eu consigo ensinar outras mães a também tirarem fotos dos filhos. E eu tô até vendo vocês falando aqui que o problema acha que não está arrumado o suficiente, que esse é o problema, que passou por isso. E a Dani falou que passou por isso e que chora só de lembrar. Se eu ficar falando disso, eu choro também, tá? Então eu já falo de outro assunto, porque eu me arrependo muito de não ter tido fotos com o Benjamin. Por exemplo, eu tenho umas fotos lindas na maternidade com o Benício e eu não tive essas fotos com o Benjamin, nem quando ele bebezico, tem foto com todo mundo, mas não tem comigo. Então até os 40 dias dele só tem fotos com os meus pais, com os pais do Rafael, com o Rafael, mas comigo mesmo não tem. E aí, bom, aí eu depois, né, conforme foi crescendo, para quem não sabe, eu já estou aqui com esse projeto há 2 anos, então cada vez ele cresce mais, não só das mães que chegam, mas também lá no Método Olhar Materno, quando eu coloco mais aulas, as mães vão colocando no grupo, né, na nossa comunidade VIP, as mamarazes vão colocando as dores que ela tem, o que elas gostariam que melhorasse, o que elas gostariam que tivesse, e eu sinto isso dessa questão de não aparecer nas fotos com as crianças. E aí eu desenvolvi a técnica Mãe Presente. A técnica Mãe Presente é vocês conseguirem ser capazes de tirar foto com os filhos sem depender de ninguém, sem depender de marido, de tia, de prima. Vocês são capazes de fazer as próprias fotos com os filhos de vocês. E aí eu vou me aprofundar mais nisso. Eu até anotei para não esquecer, deixa eu só ver o que eu anotei. Então, a técnica Mãe Presente é vocês conseguirem. E eu vou falar como que vocês vão fazer isso, tá? Antes de falar a solução de como vocês vão conseguir fazer fotos com os filhos de vocês, eu primeiro preciso falar de alguns erros que vocês cometem bastante. Então, um principal erro, que parece que é besteira, mas não é na hora de tirar a foto dos filhos, e com os filhos, é não seguir técnica. Quando a gente não segue técnica e método para tudo que a gente vai fazer na vida, até quando você vai fazer alguma coisa, vai fazer um prato, uma coisa que a gente considera que é, nossa, bobinha. Se você não segue a técnica de os ingredientes, qual ingrediente vai primeiro, qual ingrediente vai depois, o que você está fazendo não sai. Até um simples arroz. Então, existe uma técnica para fazer arroz. Qual é a técnica para fazer arroz? É você primeiro esquentar o azeite ou o óleo com alho, com cebola. Depois você põe a água, o arroz, depois a água. Então, existem processos. Se você quer encurtar os processos, o negócio não sai. Então, é para tudo na nossa vida isso. Eu falo bastante da técnica, que é a técnica
que eu não sei se todas conhecem, mas eu vou até depois falar mais sobre isso, mas é você seguir a técnica para conseguir tirar foto. Então, uma das coisas, um dos erros é que se vocês não seguem técnica, a foto já não fica do jeito que vocês gostariam. Se vocês fazem selfie também, porque, legal, dá pra fazer uma selfie com filho e tem selfies que ficam lindas, mas assim, é só selfie, e a selfie cabe só a nossa cara na selfie. Então, a gente precisa de mais que isso, a gente quer mais que uma selfie, a gente quer um momento de carinho, a gente quer um beijinho, a gente quer um abraço, a gente quer que apareça paisagem, a gente quer que a gente esteja, sei lá, num parque aquático, numa viagem, num parquinho e apareça o contexto e não que apareça sempre só selfie, né? Então, esse é um dos erros também. O outro erro que acontece bastante é os maridos não saberem tirar fotos. Não é culpa nossa, não é culpa deles e nem culpa nossa, mas os maridos geralmente não sabem tirar foto. Mas já adianto para vocês que os maridos das mamarazes acabam criando gosto por tirar foto, porque eles veem as fotos mais bonitas e eles começam a se interessar mais pela fotografia. E aí, consequentemente, eles acabam começando a tirar melhor. Não na velocidade que a gente tira, mas na velocidade deles sai de péssimo para melhorando. Então, isso faz muita diferença. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. No mêsversário do meu filho, tirei foto de todo mundo. Depois pedi para minha sogra tirar minha e do meu marido. Ficou tremida, horrível. Chorei demais por isso e vários outros momentos. Poxa, é difícil mesmo, gente. Eu vou ensinar uma coisa que vai ajudar vocês nisso. Eu só tive foto com meu baby na maternidade porque a moça que estava de acompanhante da outra pessoa quis tirar minha para ela ter lembranças e por isso eu acabei tendo algumas. Meu Deus, que sorte! Então, é difícil. Nossa, vocês estão escutando bem? Porque tá uma baita chuva aqui. Se vocês não estiverem escutando bem, eu falo mais alto, tá? Então, esses são um dos erros que a gente geralmente comete aí na hora de tirar as fotos com os filhos e geralmente a gente nem tira porque ou a gente tá cansada, acabada. Quais são as soluções para isso? A primeira solução, eu vou falar as soluções, depois eu falo um a mais nosso, né? Uma questão de autoestima, de se arrumar minimamente, porque isso é essencial, tá? A solução para vocês conseguirem tirar fotos com os filhos de vocês, primeiro, a gente precisa seguir técnica, e é a técnica Payet. O Payet é o quê? P de posicionamento, A de ambiente, I de iluminação e E de edição. Se vocês não têm um posicionamento ali na altura dos olhos de vocês ou na altura dos olhos dos filhos, se vocês estão agachadas, a foto já fica macaca, ela já fica amadora. Se vocês estão num ambiente, isso falando rapidamente, tá? Se vocês estão num ambiente, obrigada, Mayara. Se vocês estão num ambiente que não favorece, um ambiente escuro, um ambiente quase noturno, um ambiente com bagunça, um ambiente externo com carro, lixeira, elementos nada a ver nas fotos, as fotos também já se tornam muito mais pro lado amador do que pro lado profissional. Se vocês estão com uma iluminação ruim, então nem se fala, vocês precisam estar com uma iluminação boa. O que é uma iluminação boa? Tem casas que são escuras. Se vocês puderem, e nesse caso da técnica Mãe Presente, especificamente, eu recomendo que vocês tirem fora de casa. Por quê? Porque os filhos se mexem muito. Quando a gente tá com a iluminação favorável e com bastante iluminação, mesmo que eles se mexam, a foto não sai tremida, não aparece um vulto deles. Por quê? Porque você está num ambiente externo de casa e aí você consegue desenvolver melhor isso. E você tem mais espaço também, né? Falando aí do ambiente, você tem mais espaço para conseguir tirar foto. Quando você está dentro de casa, você tem um espaço muito curto e geralmente ele é mais escuro. Então isso faz total diferença. A outra solução que tem, né, para vocês conseguirem executar a técnica Mãe Presente, é vocês fazerem o ensaio day to day. Só um minutinho. Rafa, tá fechado o vidro do carro? Ah, que legal. Eu acho que entrou água no nosso carro. Espera só um minuto, gente. Tá aberto? Ave Maria. Que legal.
Deve ter molhado todo o carro, que tá uma tempestade aqui. Ah, fiquei até vermelha. Ai, gente, não acredito. O Rafael é craque em esquecer as coisas. É craque. Imagina. Fechou? Todas? Hã? Meu Deus do céu. Pode dar risada, gente. Pode dar risada. Eu devia apresentar pra vocês aqui o responsável por eu sentar no banco molhado agora. Fechou todas? Ah, bom, recapitulando. A nossa garagem não tem cobertura ainda e a gente deixa o carro ali e aí é muito quente aqui onde eu moro e a gente sempre deixa aberta e geralmente chove no fim da tarde. Hoje choveu 2h30. Enfim, bom, segue aí, vamos seguir. Então, o ensaio day-to-day, né? Primeiro a técnica paillé, depois o ensaio day-to-day. O que é o ensaio day-to-day? O ensaio day-to-day é o que torna vocês capazes de fazer um ensaio fotográfico do filho de vocês em qualquer dia, do dia que vocês quiserem. Vocês não precisam fazer todos os dias, porque obviamente eu também não tiro fotos todos os dias dos meus filhos. Geralmente as fotos são tiradas aí mais pro fim da semana, quando a gente vai fazer algum passeio. Mas o ensaio day-to-day o que? É como se fosse ensaio newborn, ensaio gestante, ensaio smash the cake, mas o ensaio day-to-day especificamente é vocês serem capazes de fazer o ensaio do filho de vocês em qualquer lugar que vocês estejam, em qualquer dia. Vocês não precisam de um dia específico, vocês podem fazer quando vocês quiserem. E a técnica Mãe Presente envolve isso, porque você não precisa tirar fotos com seus filhos todos os dias, mas você pode sim tirar fotos com eles de determinados momentos. Acho que a Thaís está aqui na live, ela mandou fotos acho que ontem ou antes de ontem, que ela fez um ensaio day-to-day dela cozinhando com os filhos e ficou muito legal as fotos. Ela estava ali no posicionamento certo, ela estava, já estou dando spoiler, mas enfim, ela conseguiu fazer, ficou lindas as fotos. Ela falou que a cozinha dela era muito escura. Nesse caso, ela estava numa cozinha e ela estava cozinhando, então não dava para fazer fora essas fotos. Mas assim, o que foi proposto ali, o que ela quis retratar, ela retratou com muita excelência e ficou muito bonito. A Thaís está aí, ó. A Thaís, ela em uma semana, ela já estava tirando fotos bem, em uma semana, assim, ela decolou as fotos. A Thaís é Mamarazzi, mas aí vamos seguir. Então, o ensaio day-to-day é vocês poderem escolher quando vocês vão fazer as fotos e conseguirem fazer as fotos de fato, né? Porque senão não faz sentido. A outra solução para vocês conseguirem fazer é usar ferramentas, gente. Nesse caso aqui, além do celular, vocês precisam de outras coisas para conseguir fazer as fotos de vocês com os filhos de vocês. Porque só dos filhos com o marido, dos filhos com a sogra, com a mãe, com a tia, com um animal de estimação, vocês conseguem fazer só vocês e o celular. Com a gente, com nós, é mais difícil. Com a mãe é muito mais difícil. Então, o que vocês precisam, o que vocês vão precisar com certeza é de um tripé. É a primeira coisa que vocês vão precisar, um tripé. Então, quem ainda não comprou um tripé, depois eu posso até colocar nos meus stories, coloca aí se vocês querem, eu indico nos stories, mas vocês precisam de um tripé para conseguir fazer essas fotos. Por quê? Porque é no tripé que vocês vão colocar o celular e ele vai ficar posicionado certo. Quando a gente vai e coloca o celular apoiado em qualquer lugar que seja, geralmente o P de posicionamento da técnica paillé já vai lá para o espaço, porque não fica na altura dos olhos, não fica num posicionamento certo, o celular cai, o celular vira, o celular tá torto. Então o tripé ele serve justamente para você colocar o celular lá, deixar o tripé lá e aí vocês já vão conseguir melhorar e conseguir tirar essas fotos. Então vocês precisam de um tripé, tá? A Michelle tá perguntando indicação do tripé. Quando acabar essa live, eu vou indicar lá nos stories, porque eu consigo colocar o link, tá? Então me dá 1 hora depois da live, vejam até hoje, né? Até o final do dia, eu vou colocar lá. Então vocês precisam de um tripé, principalmente porque o objetivo é que vocês façam as fotos com os filhos sozinhas, sem precisar de ninguém. Então pode ir você e os filhos de vocês e vocês vão conseguir tirar. Então a primeira coisa é o tripé. A segunda coisa, que tem na verdade 2 itens aqui, tem o controle Bluetooth, que alguns tripés vêm com controle Bluetooth, então vocês conseguem disparar a foto já.
Ele é um controlezinho assim e tem um botão de foto, vocês conectam com o Bluetooth do celular, então vocês conseguem disparar as fotos, ou vocês podem usar aplicativos que disparam automaticamente. E aí eu vou dar os nomes dos aplicativos aqui para vocês. Eu, Amanda, prefiro usar o aplicativo, porque antes eu tirava com o controle Bluetooth, mas tem algumas poses que você vai pegar seu filho, por exemplo, você vai pegar uma pose, deixa eu até mostrar aqui uma para vocês. Você vai, por exemplo, pegar essa pose aqui, esse aqui foi o ensaio, mãe presente que eu fiz com o Benício. O Instagram acaba com a qualidade da foto, né? Mas, enfim, você vai tirar essa foto. Se você tá com o controle Bluetooth e você tá segurando a criança em cima, provavelmente você não vai conseguir clicar, porque ele vai estar numa posição que você vai ficar com medo de deixar o filho cair. Então, nesse caso, eu prefiro usar aplicativos. E quais são esses aplicativos, né? O que esses aplicativos fazem? O aplicativo faz o seguinte, você coloca, ele tem um temporizador, então você coloca o menor tempo possível, então você tem 0,1 segundo, 0,5 segundos, você vai escolher o mínimo do aplicativo. E você vai colocar no modo de disparo automático, então ele vai disparar várias vezes. Ah, que delícia, a Composê tá aqui, fico muito feliz. A Luziene entrou, a nossa avó Varazzi também. Sejam bem-vindas. Aline. Então, o controle Bluetooth acontece e tem esse problema. Você não consegue, tem poses que você vai fazer que você não vai conseguir tirar. O aplicativo, você consegue deixar o tempo curto e aí eu recomendo que vocês deixem no disparo contínuo. O que é no disparo contínuo? Ele vai disparando e vai dar um monte de foto mesmo. Então, vocês vão se posicionar e aí vocês deixam lá o celular disparando e ele vai ficar disparando foto num curto espaço de tempo. Então vocês conseguem fazer mais poses, a chance de sair melhor é bem grande, tá? Isso faz bastante diferença. E aí, olha, deixa eu parar aqui. E aí a Thaís está falando o seguinte, verdade, já aconteceu de eu ter que mudar a pose para poder fazer. Olha só, com o controle geralmente vocês vão ter que mudar a pose, exatamente. Se vocês usam um aplicativo, vocês conseguem tirar as fotos, porque ele vai batendo e vocês ficam com as mãos livres. E aí, quando a gente tem bebê ou criança pequena, já é mais fácil você conseguir segurar essa criança. Alice, boa tarde. E, bom, quais são os aplicativos? Para quem tem iPhone e o sistema operacional iOS, existe um aplicativo que chama LensBuddy. Vou colocar aqui. Já vou colocar todos para vocês conseguirem iOS. Para quem tem Android, chama Camera Timer. Peraí, Android. Tem uma questão aqui, tá, mães? Ó, fixei. A questão do Android, existia um outro aplicativo que chamava Câmera Mais, que fazia exatamente essa mesma coisa. Só que o aplicativo foi descontinuado, ele simplesmente sumiu da Play Store. E não era um aplicativo meu, era um aplicativo de outra pessoa e ele desapareceu. E aí, então, eu sigo na busca de achar um aplicativo tão bom quanto aquele, só que para Android. Então, se alguém conhecer algum aplicativo aí, pode até colocar. Então, no Android, chama Camera Timer. E tem outros aplicativos também. Se vocês colocarem Selfie Timer, provavelmente ele vai achar outros aplicativos. E o LensBuddy é, para mim, o melhor aplicativo Android. Os dois são gratuitos, tá? Todos os aplicativos. Inclusive, ontem eu fiz um post muito legal que chama 4 aplicativos que toda mãe deve ter e que vocês conseguem usar gratuitamente os aplicativos. Eles mesmos têm a versão gratuita. Não existe nenhuma mágica, eles mesmos têm a versão gratuita. Então depois que vocês, se vocês ainda não viram esse post, depois olhem lá, mas não sai da live não. Então, bom, vocês têm esses aplicativos. Com esses aplicativos vocês conseguem deixar disparando automaticamente. Ah, e tem uma coisa, os celulares Xiaomi, eles têm na configuração da própria câmera, geralmente, pelo menos das mamarazes que estão lá no Método Olhar Materno, no curso, elas disseram que no celular delas, Xiaomi tem
a configuração, essa mesma configuração de você conseguir disparar automaticamente em curto espaço de tempo. Então elas nem precisam buscar aplicativos externos. No iPhone não tem e eu sei que em vários Androids não tem. Então se você tem um Xiaomi aí, busca lá nas suas configurações de câmera se vocês têm essa questão do disparo automático, tá? Que vai ajudar muito. O que vocês precisam fazer também, além disso, além de ter um tripé, um controle ou usar um aplicativo, é obviamente vocês seguirem um método. Se vocês não seguirem método e técnica, as fotos não vão ficar muito boas. Por que eu falo isso? Porque com método e técnica vocês vão estar lá no posicionamento certo, vocês vão abrir a cabeça, a criatividade de vocês para fazer mais poses e, claro, essa foto aí, por exemplo, ela foi tirada e eu apliquei a edição Toque de Mágica, eu apliquei os filtros para deixar ela mais profissional. Então, provavelmente, algumas fotos que vocês forem tirar, elas vão ficar escuras ou não vão ficar tão vivas, né? Tão reluzentes, com cores bonitas. Então, vocês vão precisar, sim, colocar um filtro, colocar um preset para deixar a foto melhor. Então, isso faz total diferença. E vocês vão ter que fazer isso, vocês procurem um lugar externo. Se vocês tiverem dúvida, podem... ele não puxou minhas perguntas, hein, Rafa, das dúvidas. Não, você precisa me emprestar seu celular. Eu sempre abro uma caixinha de perguntas um dia antes lá nos meus stories sobre a live que eu vou fazer no dia seguinte. E aí sempre puxa aqui as perguntas, mas não puxou. Se vocês tiverem dúvidas, coloca aí nesse ponto de interrogação, quem sabe puxa. Coloca uma dúvida aí, Rafa, às vezes o Instagram puxa lá dos stories também. Então vocês precisam estar no lugar externo, vocês precisam do tripé, deixa disparando automaticamente, interajam com os filhos de vocês. E aí tem muita mãe, né, a gente esbarra muito aí na questão de não estar bem, de não gostar do corpo, não estar gostando do corpo do jeito que tá, não está gostando, não está mais se achando bonita. E aí eu tenho uma coisa para falar para vocês, gente, que é muito séria. Se vocês não se superarem nessa questão, vocês não vão ter fotos com os filhos de vocês. E isso é muito triste, porque agora não faz diferença. Agora, quer dizer, faz diferença, mas vocês ainda não sentem uma baita dor. Quer dizer, várias já sentem, né? Mas vocês não sentem aquela dor de não aparecer nas fotos. Daqui uns meses, quando vocês forem ver as fotos dos filhos de vocês, ou daqui uns anos, vocês vão ver que vocês não estão nas fotos. E isso vai trazer um sentimento muito ruim, já traz, né? Esse sentimento já existe, muitas de vocês já compartilharam aqui. Então comecem a sair na foto de vocês. A técnica Mãe Presente é isso, é vocês serem capazes. Eu mostrei aqui pra vocês como que vocês fazem para tirar as fotos. E aí a gente tá falando, mas nossa, quantas vezes eu faço isso? Eu fiz 2 ensaios com os meninos nesses 3 meses, mais ou menos. Eu fiz um com o Benício, sozinho, e outro com o Benjamin. E aí, quando a gente tá num parquinho, agora o Rafael já sabe tirar fotos melhores, né? Quando a gente tá num parquinho ou lá no parque aquático que a gente foi, eu pedi pro Rafael tirar. E aí eu usei o quê? Usei a técnica espelho, que é o quê? É tirar a foto, e aí eu chamo ele, e aí eu tô tirando a foto já seguindo, né, técnica e método, aí eu chamo ele e falo, olha, você vai tirar essa foto aqui e o celular tá posicionado aqui, você só precisa clicar. E aí ele vai e clica, e aí fica uma foto muito similar como a dele. Claro que às vezes não fica igualzinha, mas pelo menos já não sai aquela caca de aparecer, tipo, só minha cabeça e o resto do mundo em volta, tipo, não sai umas coisas assim grotescas. E aí tem muita mãe que fala que não tá feliz com o corpo, não tá feliz não tá bem com a autoestima. Só que prestem atenção numa coisa, muito sério isso. Quantas vezes vocês foram revisitar uma foto de vocês que quando vocês tiraram a foto, vocês não estavam bem. Aí vocês falavam assim, naquele dia da foto, eu não tô bonita, nossa, essa foto ficou horrível, mas eu vou deixar aqui porque só tem essa. Essa foto aqui, putz,
não gostei, mas não apagou. E aí depois de vários dias, ou vários meses, ou anos, vocês olham aquela foto antiga e aquela foto antiga vocês veem que vocês não estavam feias como vocês estavam achando. Vocês não estavam com o peso que vocês estavam achando. Vocês já são outras pessoas, ou tipo, melhorou, né? Mudou, aprendeu muitas outras coisas, vivenciou muitas coisas. E aí vocês olham aquela foto e falam, nossa, essa foto não tá tão ruim mesmo. Eu tô bonita nessa foto. E naquele dia da foto você não achou que estava bonita. Então, faça um exercício. Tirar fotos com os filhos, gente, é um exercício, de verdade. Vocês precisam, o que eu estava falando do ensaio day to day, é que não existe um dia X para você tirar foto. Vocês podem tirar fotos em vários dias, ou intercalado. Pode ser quando vocês quiserem. Mas quando vocês forem tirar, se arrumem minimamente. Uma coisa que eu falo também bastante para as mamarazes e falo bastante aqui nas lives é para vocês... Ai, tô torta. É para vocês, no dia que vocês forem fazer fotos só dos filhos, façam só dos filhos, para vocês não sofrerem um estresse de ter que aparecer na foto e ainda tirar com eles. E em um outro dia, vocês aparecem só com eles. Então, é uma proposta diferente. Num dia vocês vão tirar só dos filhos, brincando, fazendo alguma coisa, numa viagem. Na viagem você vai ter que ser mais rápida, né? Porque não fica tantos dias assim. Mas, no cotidiano de vocês. E quando vocês forem tirar... de vocês com os filhos, se arrumem minimamente. O que é se arrumar minimamente? Gente, eu estou aqui com corretivo e rímel e batom. Só isso. É só isso que eu tô aqui. Não passei nada mais que isso. Não tem pó, não tem blush, não tem nada. E eu estou ok. Eu não estou na minha melhor forma, não estou me achando maravilhosa, mas eu também não estou me sentindo acabada, com aspecto cansado, com aspecto... a olheira, né, traz bastante isso. Desgastada. Então, eu me arrumei minimamente para fazer a live para vocês. Então, se arrumem minimamente para também aparecer nas fotos com os filhos de vocês. Nesse dia que vocês forem... pegar o tripé, colocar o celular, colocar o disparo, seguir técnica e método, vocês vão unindo tudo isso, vocês vão conseguir tirar fotos incríveis e aparecer nas fotos. E vocês não vão precisar de ninguém, gente. Então, isso é o mais legal, tá? Isso é o principal. Se vocês forem tendo perguntas, coloca aí no ponto de interrogação que eu vou responder já, tá? Já vou, olha só, hoje eu consegui fazer uma live que não demorasse 2 horas. Então, gente, eu tenho alunas que conseguem transformar literalmente as fotos que elas tiram em uma semana. Uma semana que elas estão dentro do método Olhar Materno, elas conseguem transformar as fotos delas. Por quê? Primeiro porque elas têm as aulas, mas não é o principal. O principal é o grupo Mamarazzi, é o grupo VIP, é a comunidade. Por que eu falo do senso de comunidade? Porque numa comunidade que nem a gente virou uma comunidade aqui, né? Vocês colocam, vocês estão melhorando as fotos de vocês, vocês perguntam, eu ensino nos stories, vocês respondem, eu respondo vocês. Claro que eu tento responder todas, às vezes não dá todas, mas a gente forma uma comunidade. E a comunidade tem o poder do quê? De fazer o aprendizado ser muito mais rápido, de ser eficaz e de ser rápido. Então, quando vocês fazem parte de uma comunidade onde as pessoas só falam de determinado assunto, é igual quando a gente vai fazer um curso na faculdade, na escola, ou até escola mesmo. Vocês aprendem muito mais rápido, a gente aprende muito mais rápido porque a gente tem outras pessoas só falando daquele determinado assunto. Quando a gente vai tentar fazer sozinha, a gente consegue aprender? Consegue aprender, mas demora mais tempo. E aí, o que esbarra aqui, né? Onde que esbarra? Onde que entra? Onde que eu entro na vida de vocês, na história, né? No método? Entra que se vocês fazem devagar, o filho de vocês cresce rápido. Os nossos filhos crescem rápido. Então, se você está aí querendo aprender sozinha, dá para aprender sozinha? Dá, tudo dá para aprender sozinha. Mas se você tiver uma técnica e um método e tiver dentro de uma comunidade, vocês aprendem com muito mais agilidade. Então, vocês não demoram meses para aprender. Em uma semana, a gente tem mãe que já está aprendendo e já está transformando.
Então, qual é a diferença? A diferença é que vocês não vão perder nada dos filhos de vocês, vocês não vão perder nenhum momento, vocês não vão perder eles crescendo. Se vocês têm filhos pequenos, vocês sabem que a cada mês que passa, eles já têm outra carinha, outra expressão, outro semblante, outra carinha assim, né? Mas a gente muda, as crianças mudam. Tem de mês que eles estão mais gordinhos, mês que eles estão menos gordinhos. A gente tem uma mamarazzi que chama Riquelme, e ela entrou no método lar materno quando o filho dela tinha 4 meses. E ela fazia os mêsversários dele, né? Com a pose lá, com os negócios. Aí ela fala que existe uma Riquelme antes do método lar materno e uma Riquelme depois do método lar materno. Por quê? Porque ela fala que quando ela vê as fotos do 1 aos 4 meses do filho dela, tá escura, tá torta, tá mal posicionada. E depois dos 4 meses, que foi quando ela entrou para a comunidade, as fotos dela são outras fotos. Inclusive, ela tem fotos dela com o filho dela. O marido dela também aprendeu a tirar, tira bem melhor. Então, faz toda essa diferença, tá, gente? E aí, se vocês quiserem assistir, a gente tem uma aula gratuita falando mais sobre o método, para vocês saberem mais do método antes de entrar no método. Então, se vocês quiserem ter uma aula gratuita sobre o método, escrevam aqui nos comentários, aula gratuita, em caixa alta, se vocês puderem. Ou vocês lá no inbox, vocês escrevem aula gratuita para vocês conhecerem mais o método e se familiarizar mais com o método, tá? Antes de vocês entrarem na comunidade. Então, é uma aula totalmente gratuita. De tempos em tempos a gente reforma essa aula, né? Então, às vezes ela sai do ar. Então, digitem aí aula gratuita e vocês vão conseguir. Qual era o outro mesmo, Rafa? Do e-book? Quem não entrou, né? Quem tá aqui não entrou no grupo. Tá. A gente criou um e-book. Tem muitas mães que são novas aqui e que não sabem o que está acontecendo. Então, aqui eu fiz a live da técnica Mãe Presente e eu fiz um e-book também, assim como eu fiz o e-book da Copa, para ajudar as mães a tirarem foto dos filhos. Lá tem guia de poses, lá também vai ter onde vocês compram tripé, indicação de onde comprar tripé. Então, dicas de poses eu já falei. Fala um pouquinho da técnica também, do método. Então, esse a gente manda no grupo. No grupo tá lá no link do WhatsApp, ou se vocês quiserem esse e-book, é só escrever Mãe Presente. Então, escreve aí, aula gratuita em um comentário e Mãe Presente em outra, para quem não está lá no grupo ainda do WhatsApp, que é por lá que a gente manda o e-book, tá? E eu vou responder agora as dúvidas de vocês, tá? O que vocês tiverem de dúvida, pode colocar aqui que eu vou responder. A Márcia perguntou qual que é o melhor aplicativo para arrumar as fotos. O Lightroom. É o melhor aplicativo para vocês arrumarem as fotos, é o Lightroom. Eu coloquei um post ontem de 4 aplicativos essenciais para mães. Vale a pena vocês visitarem meu perfil e ter esses 4 aplicativos, porque vale muito a pena, ajuda demais aí nas fotos. Mas o Lightroom é onde eu passo as minhas fotos, que não são amadoras, né? Porque eu sigo, né, a técnica Payet. Então, eu passo as fotos que estão cruas, que eu chamo de foto crua, que é a foto que a gente tira da câmera, para fotos profissionais, que é só aplicando o filtro, que são os presets. Então, eu aplico os presets e a foto já muda. Inclusive, foram essas fotos, né? Várias fotos eu tirei com o Benicinho e usei. Ó, essa daí, na verdade, esse momento que eu tô com o Benício, eu tirei sozinha, com o tripé, e aí tem a aula completa lá dentro do método Olhar Materno do curso, que fica hospedado lá no Hotmart, para quem não sabe. Tem eu explicando mais a fundo, eu explicando tanto a técnica e a parte teórica, quanto a parte prática, de como fazer, de como se posicionar, de poses. Então, tem tudo isso lá dentro. Então, todas essas fotos foram feitas no mesmo. Oi? Quem digitou, Rafael? O Rafael é meu suporte aqui, gente. Quem digitou Mãe Presente, digita de novo, que não estava funcionando a ferramenta que ele usa. E ele que está mandando as mensagens, então digita de novo Mãe Presente aí, por favor. Então, essas fotos eu tirei justamente para fazer a aula Mãe Presente. Então, todas essas fotos que vocês estão vendo
foram tiradas por mim, sozinha, com o tripé, usando técnica e método, e depois, claro, eu apliquei os presets. Então, e apliquei no Lightroom, tá? Então é no Lightroom que eu recomendo. O top one é o Lightroom que eu recomendo para vocês. Lá vocês endireitam a foto, lá vocês cortam a foto, lá vocês aplicam filtros, lá vocês deixam a foto mais clara, ou mais escura, ou com mais cor, ou com menos cor. Então é o que eu mais gosto e é o que 90% dos fotógrafos usam, tá? A Naná Evangelista tá falando que ela se sente assim referente à gravidez, que ela foi deixando para depois, e tem pouquíssimas fotos grávida. E isso me faz uma falta que dói muito nela. É real, né? Essa dor de não ter fotos é real. A gente trata a foto como se fosse... Eu tenho um celular, eu tiro fotos, mas se você sabe, se você aprende a tirar um fotão, se você aprende com técnica e método a tirar uma baita foto, uma foto que fica com cara de profissional, que você consegue colocar um filtro e ela dá um tchan pra foto, né? Ela faz praticamente um toque de mágica, que é o nome da técnica na foto. Hora que você revisita essa foto, as suas memórias afetivas, eu falo muito de memória afetiva. O que é memória afetiva? Pega duas fotos, depois que acabar a live, peguem duas fotos. Uma foto que vocês consideram que está bem tirada, que está bem iluminada, e uma foto qualquer da câmera de vocês que vocês tiraram, pegaram o celular e tiraram. Qual é o sentimento que vocês têm em relação uma a outra? Provavelmente, e aí quase 100%, é a foto que está melhor tirada, que tem mais luz, que está mais reluzente, é a foto que você lembra com mais carinho daquele momento. Por quê? Porque a fotografia faz isso com a gente. Eu não sei explicar como que é no nosso cérebro, mas é por isso que a gente para aí no nosso feed em fotos mais bonitas e as fotos feias passam batido. Então isso é uma coisa que eu falava bastante. Foto feia passa batido, foto bonita eterniza o momento. Então, quanto mais vocês aprenderem a tirar foto e também se desafiarem para vocês tirarem foto com os filhos e tirar foto de vocês, tem muita mãe grávida também, isso vai fazer diferença na vida de vocês mais pra frente, tá? A Thaís falou que tem uma foto bem assim e hoje é a preferida da época dela. Ah, uma das fotos que eu mostrei, é isso? Que agora que eu tô rodando os comentários para baixo. A Michelle tá falando que adora aprender comigo, que eu sou um sucesso. Eu fico muito feliz, gente. Eu fico muito feliz de verdade, porque com o Instagram vocês já começam a melhorar as fotos de vocês. E a hora que vocês entram pro método Olhar Materno, aí é o toque final, é o grande finale ali do que vocês transformam. E a Thaís está falando da comunidade que elas trocam bastante experiência. A Verônica está falando, peraí. A Verônica está falando assim, quero trocar de celular, você indica algum que tenha boa câmera sem ser iPhone? Sim, indico. Eu queria inclusive que eles me patrocinassem, porque eu recebo essa pergunta todos os dias. Eu indico duas marcas de celular hoje. É claro que tem outras marcas que também tiram fotos boas, que também tem câmeras boas, mas a câmera não é só a câmera, né? Agora falando tecnicamente, que é mais chata essa parte. Mas tecnicamente, não é só a câmera tem que ter uma lente boa, mas o processador daquela câmera tem que ser bom, no caso o processador do celular. Se você tem um celular que o processador não é bom, ele demora mais para tirar foto, para capturar a foto. Ele não deixa entrar tanta luz, então as fotos geralmente ficam muito escuras, ou as crianças que se mexem muito, saem muito tremenda nas fotos. Então tem duas marcas que eu gosto bastante de trabalhar, que é a Samsung, mas da série S, que as câmeras são melhores, tá? A Samsung e a série S, as câmeras são melhores. E também a linha Xiaomi. Eles deram um salto gigantesco. O meu irmão tem um Xiaomi e a foto dele a câmera dele é muito boa, muito boa. Quando você sabe que uma câmera é boa é quando você tem muitos pontos de definição, né? Quando vocês olham aquela imagem, a imagem não tá embaçadinha, não tá com aspecto... Putz, como que eu posso dizer?
tipo dos celulares que a gente tinha antes, sabe? Os primeiros celulares, que ficava meio um borrão assim. Quanto mais nítida a pessoa fica, melhor é a câmera. Então, os Xiaomi's aí, os que vocês têm que procurar é que com câmeras boas, né? Que focam na câmera, focam na fotografia, vocês conseguem ter um resultado muito bom também. Mas já adiantem, tem mãe mamarazzi que entrou no método olhar materno, tinha iPhone e tirava foto mais ou menos. E falou, eu comprei um iPhone para tirar foto boa. Tirava foto, a foto ficava ruim, não ficava boa. E depois que eu entrei no método, e aí eu segui técnica e método, eu consegui fazer o meu iPhone realmente ter a potência da câmera que tem. Então, celular não é sinônimo de ter fotos boas ou ruins, hein? Atenção nisso. Então, o Samsung da série S eu recomendo e os Xiaomi. E aí, claro, né? Eu não consigo comprar o lançamento do ano. Beleza, não tem problema, você não precisa comprar o lançamento do ano. Mas tenta sempre comprar um dos mais recentes, tá? Tenta não comprar se for uma diferença pouca de valor, sei lá, não sei se é relativo, né? Mas se for uma diferença que não é muito gritante, sei lá, R$1.000 é uma diferença gritante. A diferença de R$1.000 é muito gritante. Se for uma diferença menor que isso, 200, 100, R$300 e o celular é melhor, a câmera é melhor, opte pelo celular que tem a câmera melhor, tá? Então, são essas duas marcas que eu recomendo. A doutora Jéssica está falando, nada como um método bem organizado. Isso faz toda a diferença no aprendizado. Eu fico muito feliz e é real isso. E não é só para mim, tá? Não é só no curso Mãe Fotógrafa Método Olhar Materno. Isso é para qualquer curso que a gente faz, tanto na internet quanto presencialmente. O que é o curso, na verdade, né, gente? O curso é a reunião de informações bem estruturadas, elencadas, de uma forma que você tenha passo a passo e aí você consegue executar, você consegue assistir e executar aquilo com mais rapidez, né? Com mais facilidade também. Então isso faz diferença e faz muita diferença naquilo que eu estava falando dos nossos filhos, porque os filhos crescem muito rápido, então quanto mais a gente demora para saber fazer fotos deles, mais a gente vai ter fotos mais ou menos. Por que a gente vai ter foto mais ou menos se a gente pode ter um monte de foto maravilhosa deles? A Mayara tá falando que ela é a prova disso, é mesmo. A Mayara entrou no método, ela tirava umas fotos que precisavam de muitos ajustes, né, Ma? E aí, hoje ela tira fotos muito, muito, muito bonitas, muito legais. Aí eu tô vendo vocês colocarem aula gratuita, aula gratuita. Eu coloquei, pedi. Mas aqui a gente fez aula em A maiúsculo e G maiúsculo. O Rafael, gente. E mãe presente também, tem que ser tudo. Meu Deus. O Rafael tá pedindo para vocês colocarem aula gratuita, tudo maiúscula. Num comentário. No outro comentário, mãe presente, tudo maiúsculo também, tá? Por favor. A Mara tá perguntando como fazer fotos com filhos adolescentes. A Mara é minha mamarazzi, né, Mara? Pelo que eu tô vendo da foto, eu acho que lá dentro da aula que eu coloquei lá na Hotmart de Mãe Presente, eu falo bastante para vocês serem espontâneas. O que é isso? É para vocês não ficarem tentando fazer poses com as crianças, com os filhos. Então, é para primeiro, e é o que eu ensino bastante aqui para vocês. Primeiro, faz o espontâneo, interage com o filho, brinca com o filho. Tem algum momento que vocês vão fazer, por exemplo, cozinhar, ou vocês estão vendo alguma coisa fora, externa, e, sei lá, estão vendo alguma coisa juntos. Primeiro, interage com o filho. E depois vocês tiram fotos deles, depois vocês fazem essas fotos, chamando, né, na técnica palavra cantada, chamando a atenção deles para que eles consigam olhar para as fotos. Os adolescentes são naturalmente mais difíceis de tirar foto, porque eles fazem uma cara de cocô, né, para tirar foto.
não fazem uma cara bonita. Alguns até tiram, geralmente com menino é muito mais difícil de tirar foto. Então eu recomendo que vocês usem da espontaneidade com os adolescentes. Eu acho que traz fotos muito lindas. Quando eu estava, né, atuando ativamente como fotógrafa de família, a minha chamada lá, né, o meu slogan era Amanda Pinson capturando o espontâneo. Por quê? Porque o espontâneo traz muita história e traz muita vida para as nossas fotos. Então eu recomendo aí que vocês tirem espontâneas. E aí, se vocês tirarem aí nessa técnica da mãe presente, aí vai ter uma hora que você vai abraçar e não sei o que lá, e aí você tenta falar pro filho olhar ali pra câmera, tipo, ou você olha pra câmera e abraça o filho. Então, eu recomendo assim quando for com os filhos mais velhos, tá? Ah, eu esqueci que eu tô com a foto aqui. Gente, obrigada, fiquei feliz que vocês gostaram da foto. Eu interagi bastante com o Benicinho, obviamente ele tem 10 meses, ele nem sabia, né, do que estava acontecendo. Então eu não estressei ele, foi super tranquilo de fazer. Eu fiquei acho que 10 minutos fazendo as fotos. É claro que sai um monte de foto ruim, tremida não, né, mas tipo fora assim. E depois eu seleciono as melhores. Deixa eu até sair daqui para responder vocês, olhando vocês, que eu tinha esquecido. Eu fiquei lá com a foto. Costumo fazer só foto de bebê sozinho. Não tenho muitas fotos com o meu bebê. Tânia, essa técnica que eu ensinei hoje, não sei se você chegou agora ou se você assistiu a aula inteira, mas se você já começar a fazer o que eu ensinei aqui nessa live, você já vai começar a tirar fotos melhores com o seu filho e você vai aparecer nas fotos, tá? Quando a gente tem bebê muito pequeno, a gente tá muito acabado e a gente deixa de sair nas fotos. Não deixem de sair nas fotos, gente. Não deixa de sair na foto. Se arrumam um dia, tipo, fala, não, hoje o dia tá claro, o dia tá bem iluminado, o bebê tá bem disposto, eu vou sair na foto com meu filho. Vocês se arrumam minimamente. Eu falo minimamente porque é o mínimo mesmo, não precisa de muito. Coloca uma roupa que vocês gostem. E mesmo que vocês não estejam no peso ideal, porque eu sei que nós mães sempre ficamos, né, com essa coisa, putz, não tô no peso ideal. Eu não estou no peso ideal, aliás, eu não estou no peso ideal desde os meus 25 anos, que eu comecei a namorar o Rafael. Enfim, não sou adepta de academia, agora que eu tô fazendo exercício de novo. Inclusive, gente, uma dica. Se vocês não fazem nenhum tipo de exercício, tentem se esforçar para fazer algum exercício, nem que seja 5 minutos num dia, alguma coisa, algum vídeo lá do YouTube. Porque tem melhorado muito a minha autoestima, tem melhorado a minha relação com os meninos, eu tenho tido mais paciência para lidar com eles, porque eu fico menos cansada, eu me sinto menos cansada. E eu não fico 1 hora na academia, não fico 1 hora fazendo exercício, não. O meu máximo é 30 minutos. O máximo que eu faço por dia é 30 minutos e tem dia que eu não faço. Então, às vezes, eu faço intercalado. Dia sim, dia não. Então, só isso já ajudou muito a melhorar minha autoestima. Não emagreci nada. Continuo com o mesmo peso até o momento, porque faz 2 semanas, 1 semana e meia que eu comecei a fazer exercício. Voltei a fazer exercício. Então, isso tem feito diferença. Essa é uma dica que não é de foto, mas como tá me ajudando, eu achei legal passar para vocês. A Thaís falou da foto que ela não queria, mas a irmã dela bateu mesmo assim e ela acha muito linda. Depois me manda, eu quero ver. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem colocar. A Elisa tá falando que o Samsung dela é o S20 e a câmera é perfeita. A Samsung capricha muito na lente da câmera, no processador do celular. Isso faz bastante diferença. Deixa eu ver, aula gratuita, mãe presente. Aí a Marcela tá falando que é complicado tirar foto de criança que tem 10 anos ou mais. É mais difícil mesmo, e aí por isso eu recomendo que vocês tirem mais espontâneas, tá? Porque aí pelo menos vocês vão ter as fotos. Às vezes a criança nem sabe que você tá tirando a foto, você deixa lá o tripé ou deixa o celular. Nesse caso, né, de crianças mais velhas, deixa parado, mas de uma forma que fique ali numa altura boa e deixa tirando espontânea, e aí vocês fazem alguma coisa com a criança. Isso, assim, pelo menos vocês têm pelo menos as espontâneas. Eu amo muito as espontâneas, então eu sou
né? Tipo, não dá pra... Se eu falar só de foto posada, eu não gosto tanto, né? Mas de olhando pra câmera, óbvio, gosto de fotos olhando pra câmera, mas... É... A Nájila, é Nájila que fala? A Nájila está falando que ela está no peso ideal agora, mas as roupas estão todas folgadas. Putz, Nájila, nesse caso eu recomendo que você vai ter que comprar alguma roupa. Você vai ter que ou colocar alguma que não esteja tão folgada, mas não deixa de tirar. A Juliana falou que chegou no final, perguntou se as aulas vão ficar gravadas. Vão sim, a aula vai ficar gravada. Vocês podem assistir depois. Aliás, a gente tem um grande número de mães que assistem as lives depois, porque eu coloco essa live para fazer às 2 da tarde, porque é o horário que eu tenho sem ter que me preocupar com as crianças, né? De conseguir passar conhecimento e não tenho que ficar ali me preocupando com as crianças, se vão acordar, se não. Antes as lives eram às 9 da noite e aí era uma super tensão. E agora é assim, eu coloco às 2 da tarde e aí as mães que não conseguem assistir depois, então dá para assistir sim. Vamos às últimas perguntas. Alguma dica para disfarçar o braço gordinho da gente na foto? Karine, deixa eu te mostrar uma coisa, o meu braço é gordinho. Eu não gosto do meu braço, eu acho ele extremamente grande e desproporcional na foto. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto para mostrar para você. E eu tenho uma dica boa para disfarçar o braço. Peraí, só deixa eu ver se eu acho a foto. E aí eu já falo do braço, que eu sei que isso é uma coisa que incomoda muito. Ah, meu Deus. Que sacola, não vou achar. Peraí. Então, eu sempre ponho roupas que disfarçam o meu braço, então dificilmente eu estou de regata nas fotos. Essa aqui. Peraí, tem uma aqui que acho que dá pra ver um pouco. Ó, essa foto aqui, eu gostei muito dessa foto porque ela traz uma memória muito linda. Eu escolhi, né, tá com um fundo bonito ali no parque aquático e tal. Mas essa foto mostra bastante o meu braço e eu não gosto do meu braço, que eu acho que ele fica muito grande nas fotos. E aí, eu tenho a dica de pose e a dica de roupa. A dica de pose é que vocês ergam a criança. Em vez de vocês tirarem com a criança assim, ó. De tirar com a criança assim, porque aí vai apertar o braço, tá vendo? Ó, aqui nessa blusa dá pra ver o tamanho do meu braço. Mas vai apertar o braço e você ainda vai ter que apertar mais para segurar a criança. Eu recomendo que vocês tirem dela mais pra cima. Por quê? Porque aí o braço vai ficar um pouco mais fino, tá? Isso acontece, é real. Então, quanto mais vocês tirarem com o braço colado no corpo, maior vai ficar o braço. Quanto mais vocês tirarem assim, ou tirar de costas, assim, da criança, mais fino vai ficar o braço de vocês. Vocês conseguem, inclusive, ver aí, né? Ó, desse jeito fica mais fino ainda o braço. Então, isso faz diferença. A outra dica para quem não curte aí muito o tamanho do braço é vocês usarem roupas. Nesse caso, eu estava de maiô, não tinha o que fazer. E várias fotos dessa eu não usei, porque eu achei que meu braço estava muito grande. Não gostei. Inclusive, foi depois desse parque aquático que eu comecei a fazer exercício, porque não estava bom não o meu corpo. A outra dica que eu dou é vocês colocarem roupas que cubram o braço, tá? Ó, essa foto aqui eu coloquei, sempre que eu vou tirar foto com os meninos, eu não uso regata, eu não ponho regata. Eu sempre coloco roupas que cobrem o meu braço, então não dá pra ver o tamanho do meu braço, tá vendo? Então todas as fotos que eu tô com os meninos, eu escolho roupas que escondem o braço. E aí, mas tem tá muito quente, eu só tenho tenho uma regata. Aí eu tento tirar nessas poses que eu mostrei pra vocês, tirar de cima, tirar meio de costas, pra não aparecer o braço, tá? Mas no geral, inclusive esse ensaio que eu fui fazer do Minha com Benício, eu escolhi esse vestido justamente, olha só, eu escolhi esse vestido justamente porque ele esconde o meu braço, tá vendo? Ó, não dá pra ver o tamanho do meu braço.
Mas dá pra ver ali o tamanho da minha pancinha, mas enfim. O braço não dá pra ver. Então escolham isso. Espero ter ajudado aí. Estou encaminhando para o fim da live. Só deixa eu ver se... A Verônica tá falando que fez um ensaio de Natal e o rosto do marido tem muita mancha de espinha. Se tem um aplicativo. Verônica, você é mamarásia? Porque eu tive a mesma pergunta aí lá nas mamarásias e eu esqueci de responder, inclusive. Eu recomendo sim, eu recomendo um aplicativo que chama Snapedit, que inclusive foi uma das mamarazes lá na comunidade que colocou. Vou colocar aqui para vocês. Ele tem para Android e para iOS, chama Snapedit. E lá você consegue selecionar os pontos, né, que você quer apagar. Então você seleciona e ele tira as espinhas. Tenta o Snapedit. Você já tentou o Snapedit? Fala pra mim. Eu achei o melhor dentre desses, que eu indicava bastante o Snapseed. E aí as mamarazes lá dentro da comunidade indicaram o Snapedit. Olha como é legal a comunidade, gente. Olha só, essa é uma coisa que eu até esqueço de falar. Mas as mães trocam muita informação sobre fotos, sobre aplicativos, sobre lugares para imprimir fotos. Então é um grupo só de fotografia e as mães trocam diariamente lá e colocam as fotos e as outras mães vão lá e falam, o que pode melhorar? Essa foto tá legal. Aí a Thaís mesmo colocou recentemente uma foto, para quem não sabe, a Thaís que estava aqui na live, né? Ela é mamarazzi e ela colocou cozinhando com os filhos dela, que ela falou que nos dias de chuva ela faz biscoito com os filhos dela. Então ela fez um ensaio day to day, assim, deles cozinhando e ficou muito legal as fotos. E aí ela jogou lá no grupo, aí as mães queriam a receita do biscoito. Então é uma troca muito, muito legal. Ah, Verônica, ainda não. Então tenta o Snapedit. Se você não conseguir no Snapedit, você fala comigo. Mas esse Snapedit é muito bom para tirar. E aí vocês conseguem. Aí tem uma pessoa aqui perguntando como ensinar o marido a tirar fotos. Gente, existe dentro lá do método Olhar Materno uma aula que ensina os maridos a tirarem fotos. É uma aula que ensina a técnica Paillet e mais algumas coisinhas, em que o Rafael deu a aula, ele que gravou a aula. A aula tem 5 minutinhos, 7 minutinhos, e eu falo para as mães, para as mamarazes, colocarem para o marido assistir, porque eles já começam a ter uma noção melhor de fotografia. Então eles já não tiram uma foto tão zoada, porque, né, eles tiram sem vontade nenhuma e a foto, sei lá, parece mais o carro ou qualquer outra coisa do que a mãe e o filho. Então lá dentro também tem uma aula onde o Rafael ensina isso para os maridos. Ô Rafa, não tá aparecendo aqui, você empresta o celular só para eu terminar de responder as perguntas aqui? A Giovana falou... Eu vi, mas as perguntas que colocaram na caixinha de pergunta que eu abri no Story não tá aparecendo aqui. Não sei porquê. Tirei uma foto dos meus filhos, inspirado nas suas fotos de Copa, e ficou perfeita. Amei. Quero ver, Giovana. A Giovana fez. Não sei se você tá aí ainda na live. Se tiver, me manda, por favor. Quero ver. O meu marido precisa, a Sara tá falando. Que o marido. Eu não sei se é a Sara ou se a filhinha dela chama a Sara, mas ela tá falando que o marido dela precisa. A Elisa falando que as fotos do esposo que tira são terríveis. Gente, depois que vocês estão tirando foto melhor, juro, os maridos olham as fotos e eles ficam curiosos para saber como que melhorou tanto as fotos. E foi por isso que a gente fez essa aula, que é o Rafael falando, é o Rafael explicando a técnica, não sou eu, para justamente os maridos conseguirem melhorar aí a técnica. Ou melhorarem as fotos. Deixa eu... Ai, que legal que saiu daqui. Peraí, deixa eu tentar só ver aqui se tinha mais perguntas. Se tiverem mais perguntas, agora 5 minutos. Mais 5 minutos e eu vou encerrar a live. Então, se tiverem mais perguntas, coloquem aí. Deixa eu ver se eu consigo baixar as perguntas aqui que eu fiz ontem. Acho que eu vou conseguir.
Peraí, um minutinho. Tem algumas perguntas que são de mães que não assistiram a live, né? Claro. Então, a Juliana estava falando que ela não consegue ser espontânea, que ela tem vergonha. Nesse caso, ser espontânea é você brincar com seus filhos, na verdade, tá? Vocês não precisam ficar fazendo poses ou coisas mirabolantes. Óbvio que um guia de poses direciona, mas você não precisa replicar exatamente, né? E aí vocês têm que ser espontânea nesse caso, é vocês brincarem, aproveitar aquele momento com o filho de vocês. Então isso já vai fazer diferença. A Elijane falou que pergunta como saber como tirar, que parece que toda foto saiu ruim e feia. Nesse caso, se assistir essa técnica mãe presente, já vai melhorar as fotos. Tempo e paciência das meninas, gêmeas de 5 anos. Nesse caso, eu indico que vocês brinquem, é aquela questão do espontâneo que eu estava falando para vocês. Brinquem com as crianças e aí depois peçam para ela dar um beijo. Aí você fala, dá um beijo na mamãe as duas ao mesmo tempo. Isso falando de gêmeos, né? Ou até de filhos de idade diferente. Aí você fica lá, né, posicionada de frente para a câmera lá, né, no tripé e fala, quero ver quem me dá mais beijo, quem dá um beijo mais demorado. E aí vem uma de cada lado e dá o beijo, pronto, você tem uma foto com as crianças te beijando. Então, inclui ela na diversão, inclui elas na diversão, no que você estiver fazendo ali. E desafia as crianças, gente, a criança adora ser desafiada, é impressionante. Você fala, eu falo, não sei se vocês são assim, mas o Benjamin eu falo, duas coisas que eu falo pro Ben que ele gosta. Ben, você pode me ajudar a fazer tal coisa, ele adora. E, bem, tem um desafio para você. E aí ele executa o desafio. Então, usem disso, de alguma coisa da intimidade de vocês, para vocês conseguirem fazer essas fotos. Aí perguntaram onde colocar o telefone, fazer foto no temporizador ou vídeo e print. Não façam print de vídeo, pelo amor de Deus. Vocês vão ficar com a qualidade da imagem de vocês muito ruim, tá? Não façam isso. Aí colocar o telefone no tripé e usar um temporizador de aplicativo ou o controle Bluetooth. Aí a outra mãe falou que tinha muita insegurança por causa do físico dela. Recomendo que se arrume minimamente. Eu falei bastante disso aqui na live. Não tira todas as vezes, mas se arruma minimamente e se esforce, tire, mesmo que você não esteja no seu melhor dia, no seu melhor corpo, na sua melhor autoestima. Isso vai fazer diferença lá na frente, quando você for olhar as fotos e não estiver presente. Alguém para tirar, no caso eu ensinei aqui vocês tirarem sem precisar de ninguém. E deixa eu ver. Como tirar foto na cama como uma criança de 10 anos e outra de 6? Na cama. Quem tira a foto dos 3 juntos na cama? Peraí, tirar foto. Na cama vocês colocam, se tiver 2 crianças, vocês tentam colocar ela em direções opostas, né? A cabeça de uma aqui e outra aqui. Se tiver mais crianças, tenta colocar assim, uma aqui, uma aqui, uma aqui e tirar de cima. Gente, acho que eram essas perguntas. Você quer falar alguma coisa? Tá. Peraí. A inscrição para o ensaio de Natal também está pronta. 13/12. Se comentar Natal aí. Tá. Ó, Rafael está muito eficiente. Ele falou que a inscrição para a live, para a aula de ensaio de Natal tá pronta e que se vocês quiserem é só comentar o quê, Rafa? Natal com letra tudo maiúscula, que ele vai mandar o link de inscrição para tirar fotos de Natal, as dicas para tirar foto de Natal. Então coloquem aí Natal em caixa alta, tudo maiúsculo, que vocês vão receber também. Vai ser dia 13? 13 do... A primeira aula liberada vai ser no dia 13, tá? Dia 13/12 que a gente vai liberar a aula. A Sara tá falando que ficou muito feliz por ter encontrado minha página. Agradeço, eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. A troca é muito grande, gente. Parece que não, mas eu aprendo muito também com vocês. Não só em questão, né, de fotos, mas
em questão de tudo que vocês vão trazendo e a gente vai implementando no curso. Se não tivesse vocês, se não tivesse a comunidade, provavelmente não teria muitas coisas tão legais que tem hoje. Uma mãe perguntou para mim aqui nas perguntas se recebe update, como que é o curso. O curso é assim, gente, só para falar. Peraí, primeiro a Paty, não sei se é Paty, falou que foi procurar câmera timer no Android e aparece várias. Testa a que tem mais recomendação, que foi mais baixado. Eu não lembro qual que era a foto dessa que eu vi. Mas tenta no que foi mais baixado, provavelmente é o mais eficiente. Geralmente é assim que funcionam os aplicativos. A Mayra falou que o Rodrigo ama as fotos dela depois que ela me conheceu. Eu agradeço. A Pri falou assim, você falou de levantar as crianças para disfarçar o braço. E quem tem filhos de 3, 4 anos? Quando vocês têm filhos maiores, se vocês ainda aguentarem o peso deles, quando vocês pegam no colo que eles ficam encaixados aqui na cintura, sabe? Eu falo pra vocês tirarem segurando mais de assim, ó, os filhos. Tipo, como se vocês fossem fazer o serra-serra-serrador, sabe? Peraí, que coisa. Quando vocês vão fazer o serra-serra-serrador, eles não ficam tão perto de vocês e aí eles ficam um pouco afastados e o braço ainda consegue sair magro. Aí vocês conseguem colocar eles aqui na região da cintura de vocês. Coloca no colo e aí vocês seguram o bracinho e aí vocês podem ir girando. Tem uma foto do Ben que eu não vou achar agora, que tá lá embaixo, mas que eu tava girando com ele, então eu fazia meia lua assim e o meu braço estava esticado, então não aparecia um bração, aparecia um braço mais fino. Oi, Ju! Feliz que você entrou! Seja muito bem-vinda! A Ju é uma amiga muito querida, nossa. Deixa eu ver. E teve gente que perguntou em relação a updates no curso. A questão do update no curso é a seguinte, a gente tem só um curso, a gente antes tinha um método, tinha um ensaio gestante e tinha o método lar materno. E aí depois a gente uniu um ao outro para deixar esse do método lar materno, do mãe fotógrafa, o mais completo possível. Então, sempre que vocês entram, sempre que as mães entram no curso, no método lar materno, todos os updates que tem, por exemplo, a técnica da mãe presente, eu terminei ela recentemente. Então, eu coloquei lá. E todo mundo que comprou, desde a primeira pessoa que comprou até a que comprou ontem ou que já comprou hoje, por exemplo, o curso, tem acesso a essa aula. E eu geralmente sempre coloco lá na Hotmart, aula nova. E para a mãe conseguir identificar quais aulas são novas. Então, sempre que tem uma aula nova, que as mães lá no grupo trazem alguma dificuldade, eu faço a aula para sanar essa dúvida, eu coloco lá e fica lá anos-luz, não tiro e vocês conseguem acessar, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é isso. Agora, realmente, eu juro que mais 2 minutos eu encerro a live. É que a troca é tão grande que eu fico, vou encerrar a live, que saco. A Nana Evangelista falou, você pode tirar com eles nos seus ombros, você segurando as mãos deles. Aí os seus braços ficam um pouco para frente e um pouco mais abertos para o lado. Sim, verdade, eu tinha esquecido dessa pose. Essa que ela tá falando é a criança aqui e você segurando o braço da criança aqui. Isso aí você tem que aguentar o filho, né? Se ele for muito grande, talvez você não consiga tirar desse jeito. Aí eu recomendo aqui tá no colo, aqui. Ou vocês agachadas, aí não tem mais muito jeito para fazer quando a criança é muito grande. Mas essa que ela tá falando é a criança tá aqui no ombro e você segurar a criança assim. Aí o braço fica também mais para cima. Em pé, você pode dar as mãos e pede para a criança dar uns 2 passos para sua frente. Essa é uma boa dica, mas às vezes as crianças não obedecem nossos comandos. De verdade, eu me preocuparia mais em primeiro tirar as fotos com as crianças. Claro, aí já segue essas dicas aí que a gente deu, que vocês deram aqui também. Mas não se preocupem tanto com o braço. Coloquem uma roupa que deixa vocês com o braço confortável, tá? Porque se vocês ficarem se preocupando muito com o braço, vocês não vão tirar a foto dos filhos. Aí uma coisa não vai dar certo com a outra.
Qual app Camera Timer? Putz, pior que ele aparece como Camera Timer mesmo aqui, eu respondi, né? Como pega o e-book Mãe Presente de graça? Escreva Mãe Presente em caixa alta. E a gente vai mandar o link para vocês entrarem no grupo, que é um grupo de recado só, não vou ficar enchendo o saco de vocês. E a gente vai mandar o e-book lá. O app Focus para Android eu não achei, aquele que colocou, aparece outras imagens de app. O desfocar fundo, você não achou, Verônica? Para o Android, o que desfoca o fundo chama desfocar fundo. O Focus não tem para Android, só tem para iOS. Outra dica é pegar nos braços das crianças e brincar de girar. É isso mesmo. Obrigada às que deram as dicas também. Verônica, vou te mandar o link. Eu tenho o link, tá? Vou te mandar o link lá nas mamarazes desse aplicativo. Ou me manda uma mensagem aqui no inbox. A Thaís está perguntando se lá nas mamarazes vão receber. Sim, lá a mamarazzi recebe tudo. Gente, quem tá na comunidade mamarazzi recebe tudo em primeira mão e antes de todo mundo. Então eu mandei o da Copa, né? Não sei se todo mundo viu, quem é mamarazzi está assistindo. E mandei também lá no grupo, mandei o e-book da Copa. O e-book da Mãe Presente vai entrar lá, vou mandar automaticamente. Gente, é isso. Vou encerrar essa live. Eu fiquei 20 minutos respondendo dúvida, mas eu falei em 1 hora, hein? Foi bom, hein? Então, só recapitulando, se vocês quiserem, o e-book escreve Mãe Presente em caixa alta. Se vocês quiserem assistir uma aula gratuita mais a fundo sobre o método, para vocês entenderem um pouco mais, porque aqui eu falei bem rapidamente, escrevem aula gratuita em caixa alta, ou aqui nos comentários, ou lá no inbox. E se vocês quiserem também participar do ensaio de Natal, das aulas de ensaio de Natal, é só escrever em Natal em caixa alta, mas essa de Natal a gente ainda vai falar várias vezes aí nos stories para vocês lembrarem, para não cair no esquecimento. Fico muito feliz, de verdade, de ter dado essa aula aqui. Ela foi inédita, foi a primeira vez que eu dei a técnica Mãe Presente. Para quem já é mamarazzi, já estão as 2 aulas lá na plataforma, a teórica e a prática. Então, recomendo que assistam. Ela tá, com certeza, né, mais completa, com mais detalhes, né? Eu falo um pouco mais. Não tem 1 hora de aula, tem bem menos, mas não tem essa interação, então eu sou bem mais rápida em falar. Então, tá lá na plataforma. Fico muito feliz. Quem apareceu aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Todos os dias eu coloco conteúdo para vocês aqui no Instagram, seja dica de aplicativo, dica de pose, reels de pose, N coisas. Um universo de fotos com os filhos aí. Então, continuem acompanhando. Quem quiser conhecer mais sobre o método Olhar Materno também, além da aula gratuita, tem o meu site, chama amandapinson.com.br, e vocês conseguem saber mais e se tornarem mamarazes, né? Sair da mãe 3x4 e vir para mamarazes. As mamarazes que estiveram presentes aqui na aula, eu adoro quando vocês vêm, porque a live a gente sempre acaba trocando mais, né? Acaba conversando mais. E conversando mais assim, vocês colocam as perguntas, falam aí e eu consigo trocar mais. A Braga, eu não sei como que é seu nome, coloca aí pra mim. Entra assim no Mamarazes, gente, é 0 arrependimento, juro, é muito legal, a troca é muito boa, a transformação é muito rápida e conhecimento adquirido ninguém tira da gente, então a gente só adquire mais e mais conhecimento. Então, as que chegaram novas continuem seguindo, as que me acompanham continuem acompanhando, se possível, vão aí criando consciência da importância das fotos para vocês se tornarem mamarazes em breve. A gente já tem mais de 800 mães aí no método Olhar Materno, isso é muito legal. E as mamarazes, fico muito feliz que vocês estão aqui sempre, a Mayara está sempre aqui. A Prado Sara está perguntando como faz para entrar no Mamarazes.
entra no meu site, amandapinson.com.br. Vai ter tudo lá, todas as informações, e aí vocês conseguem se inscrever no método horário materno. E aí vocês entram pro grupo das mamaradas, tá bom? Então, um beijo enorme, muito obrigada por terem participado dessa live. Quero muito que vocês testem aí a técnica mãe presente. E quero ver o resultado de vocês, quero ver vocês progredindo cada vez mais nas fotos, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Na quarta-feira que vem, Rafa? Ou não, vai ser na quinta? Não, na quarta. Na quarta? Talvez no dia 7, na quarta que vem, a gente tenha uma live sobre como tirar fotos de crianças autistas. Vai ser uma live muito legal, a gente vai tentar, quer dizer, a mãe já aceitou, só tem que bater com ela a data e o horário para ver se ela consegue nesse horário, mas ela vai trazer a experiência dela aqui de fazer fotos da filhinha dela, que tem TDAH, é assim que fala, e TDA, não sei como fala, mas a filhinha dela se mexe muito, ela tinha muita dificuldade, e depois que ela entrou pro grupo, ela tá conseguindo fazer fotos incríveis dos filhos dela, e o depoimento dela é bem emocionante, assim, porque, enfim, não vou ficar falando, senão vou chorar. Mas ela tá conseguindo fazer fotos muito legais dos filhos da filhinha dela. E é isso, gente. Fico muito feliz que vocês estiveram aqui. Fico feliz que vocês estão conseguindo aprender de pouquinho em pouquinho. A gente vai aí melhorando cada vez mais as fotos dos filhos. Kate, entra também lá no meu site, www.amandapinson.com.br. A Naná Evangelista, obrigada por ter dado dicas de pose também. Eu acho que é sempre uma troca. Depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma pessoa muito menos competitiva, porque eu acho que a mãe, ela se ajuda mesmo, assim. Então, é cada vez querendo crescer mais, ajudar mais, e é assim que a gente vai sendo melhor. Gratidão. Perguntei, eu respondi, falei para entrar lá no meu site. É isso, gente. Obrigada, Thaís. Gratidão por todos vocês. E até quarta-feira que vem, mas nos stories, acompanhe os stories aí do meu Instagram, que agora eu tô focada em colocar stories legais. Não só ensinando, mas contando um pouco mais da rotina que acontece aqui em casa. E aí vocês conseguem acompanhar. Paulinha, que saudade de você. Você entrou agora no final da live, não sei se você estava acompanhando, se você entrou e saiu. Mas muita saudade, seja bem-vinda. A live vai ficar gravada, tá, gente? Então quem quiser, quem entrou agora, consegue assistir depois. É isso, demorei muito pra falar. Um beijo enorme pra vocês. Boas fotos no final de semana. Espero que vocês já consigam aplicar as dicas aí. E até semana que vem. Eu vou colocando lá nos stories qual vai ser exatamente a data e o dia dessa live sobre das crianças autistas, tá? De tirar fotos. Um beijo enorme pra vocês e boa tarde. Tchau, tchau.